pessoal. Eu sou Márcio Carvalho e esse é mais um Logotonia. Lembrando que o Logotonia é uma produção do Grupo de Pesquisas Avançadas em Materialidades, Ambiências e Tecnologias, composto por docentes, técnicos e estudantes da Universidade Federal do Sul da Bahia. O Logotonia está presente em diversas plataformas, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Os episódios estão publicados no SoundCloud, iTunes e Spotify. Assine o nosso feed em seu app preferido ou acompanhe nessas redes. Esse é um programa da série Teoria e Ficção. Hoje nós vamos discutir o filme Enter the Void, do cineasta Gaspar Noé, lançado em 2009. Estamos aqui com os professores Guilherme Fósculo. Olá a todos, bom dia. Lilian Bonicontro. Olá. Os alunos da UFSB Saulo Carneiro. Olá, terráqueos que não irão se aposentar. E Yasmin Guimarães. Olá. E o aluno Gabriel Onassis, da Universidade Estadual de Santa Cruz, a UESC. E aí, Pet? Bom, vamos começar. Eu vou começar pedindo para Saulo fazer um resumo da sinopse do filme. Aviso que esse resumo vai ser cheio de spoilers, nós vamos falar até a cena final do filme. Então, se você não viu o filme, pare aqui, vá ver e volte depois. Ou então continue ouvindo, se você não se importa com spoilers, porque a discussão vai ser bem bacana. Passo para você, Saulo. Então, tá por sua conta e risco se você não assistiu o filme. O filme é, como o Márcio falou, do Gaspar Noé, né? É um diretor franco-argentino, né? O Gaspar Noé nasceu na Argentina e foi morar na França. O filme é de 2009. É um filme que o Gaspar Noé deu uma entrevista uma vez que ele fala que é um filme que tem orgulho de ser francês, porque ele disse que esse filme não seria feito em nenhum outro lugar do mundo, é feito só com franceses, com atores franceses, com equipe francesa, e ele se orgulha muito disso, né? O filme conta a história do Oscar, né, que é um americano que está vivendo em Tóquio, junto com a irmã dele, a Linda, e o Oscar é um DJ meio fracassado e tal, que não consegue tocar nas boates que ele deseja, e ele acaba começando a fazer uns bicos de traficante de droga. E nesses bicos ele acaba morrendo durante uma entrega para um amigo, entre aspas, né, que arma uma emboscada para ele, e a partir da morte do Oscar, o filme começa a se passar todo em plano subjetivo, mostrando a experiência de morte dele. É um filme que traz diversas discussões sobre vida, sobre experiências de quase morte, uso de droga, relacionamentos abusivos, a relação que o ser humano tem com a morte, né? Então é um filme bem profundo. Algumas pessoas acham um filme meio chato, porque ele tem cenas muito longas, mas a história gira basicamente em torno da morte do Oscar. É isso? É isso. Sinopse direta, bem resumida. Bom, eu acho que a gente, então, pode partir para a discussão do roteiro do filme. Eu queria começar... E roteiro e cinematografia. Foi difícil sair essa. Eu queria começar dizendo que, para além do que Saulo disse, o filme usa uma estratégia interessante, que é a estratégia de filmar em primeira pessoa. As primeiras cenas, nós estamos dentro da cabeça da pessoa. Nós estamos com a visão subjetiva. A câmera é o tempo todo o que o Oscar está vendo. Inclusive, a gente chega a piscar. Vocês percebem que a gente vê o cara piscando, né? É com alguns minutos de filme que, pela primeira vez, nós vemos o protagonista quando ele se olha no espelho. Isso é bastante interessante porque no momento em que ele morre, ou que ele toma o tiro, é um momento... Aliás, minto, deixa eu voltar. Logo no início, ele começa a fumar uma pedra de DMT. Cristais de DMT. E nesse momento, se vocês perceberem, é o primeiro momento em que ele sai do corpo. Do plano subjetivo. E aí a câmera vai e filma você deitado na cama. É um primeiro momento. O segundo momento que isso acontece é quando ele está morrendo. Quando ele toma um tiro num banheiro de um boteco
Ele cai no chão, pensando, não quero morrer, não vou morrer assim, e a câmera sai de novo da visão subjetiva. Você está vendo o chão, você está vendo sua mão sangrando, com sangue, e de repente a câmera sai novamente e você começa a ver o corpo de cima e ele começa a circular. 3 coisas, Márcio. Vai lá. O bar que ele tá chama Void. Void, The Void. Então, Isso. o filme chama Enter the Void, né? Que em tradução básica para o português seria Entrando no Vazio. E o bar chama Void. Então, no momento que ele entra no bar, ele está entrando no vazio. Isso. O que eu entendi e consegui ver, inclusive nessa coisa da primeira pessoa com a câmera no olho, é que durante essa primeira parte da narrativa, as coisas acontecem no tempo real. Então, você não tem cortes. Então, ele desce a escada. Então, assim, todo aquele tempo da casa até no bar, ela está acontecendo no tempo real. Então, não tem corte, muda de cena, volta. É o plano em sequência. Então, é igual aquela série 24 horas que vai o tempo inteiro, a pessoa acontecendo durante um tempo só. Depois que ele sai do corpo e aí vai para essa segunda, que ele vai, né, planando ali em cima, aí as sequências já começam a mudar. Esse tempo do filme já começa a mudar. Aí já começa a ter corte de cena, passa um pouco para frente, volta, mas no início é um tempo real, assim. Do ponto de vista de roteiro, isso é literalmente estratégico, porque se o personagem vai morrer no final do primeiro ato, você não vai ter tanta relação com ele, porque você não teve tempo de tela para conhecer a história dele. Na verdade, você sabe muito pouca coisa sobre, tem algumas informações, que ele conversa com os amigos, sabe que ele aparentemente tem alguém, mas eu acho que você chega a saber que a menina é irmã dele. Acho que... Sim. Na primeira cena. Sim. A Linda. Ele fala mas, que... Aquele amigo dele fala. O amigo dele fala. O amigo, cadê sua irmã? Sua irmã é... Seria complicado, porque você tem muito pouco tempo de tela para mostrar um personagem que vai morrer, que em teoria seria o protagonista. Então, essa ideia de você fazer em plano sequência e você fazer usando câmera subjetiva, ela é literalmente estratégica, porque ela amplia a sua relação com o personagem. Você se coloca no lugar dele, tanto quando ele está fumando, quanto quando ele está morrendo. Porque você vê que nesse momento os diálogos eles são muito expositivos. Aquela conversa dele com o amigo. Com o Alex. Só um comentário é que a tradução do título do filme para português ficou Viagem Alucinante. Deus. Eu nunca vi isso. Mas, ó, só retomando uma coisa que acontece antes disso tudo, que é a abertura, os créditos. Os créditos, eles dão meio que um preview do que vai rolar. Aquela estética... É estreboscópico, né? Aquela coisa estreboscópica que vai te dando, inclusive, um enjoozinho, né? Aqueles letreiros de Tóquio, sabe? É bem intenso pra... Tipo, aqueles animais que são bem peçonhentos e são bem coloridos, sabe? Isso é perigoso, não chegue perto. Mais ou menos isso. Ainda comentando a cinematografia, para além do plano subjetivo e depois para aquela coisa de um plano mais, entre aspas, objetivo, no sentido de tentar contar uma história de uma maneira mais ampla, que não está mais presa ao personagem principal da história, né? Ou seja, você pode chamar de olho do diretor, talvez, a estratégia da câmera no segundo momento. Uma coisa curiosa é que eu acho que ele fez muito uso das transições de cena, isso na cinematografia, em cima de tubos. Não sei se vocês perceberam, que começa pelo tiro, a câmera entra dentro do tiro e sai em algum lugar, e depois a câmera vai sempre buscando tubos. Tem o esgoto, que ele entra o esgoto, tem também a trempe da moça lá que está cozinhando, né? Entra na trempe. Aí eu já acho que é mais pro lado espiritual, porque aí já são os outros portais que ele poderia ter escolhido para poder ir, porque não tem essa conversa que eles falam, que tem as opções de, como se fosse uma variedade de outros universos que você poderia, outros planos que você poderia ir depois da morte. Ele opta por ficar nesse que seria da reencarnação. Ele vai e passa, tanto que chega um ponto do filme que não aparece mais essas opções. Ele vai perdendo as opções, cada vez elas vão ficando mais intensas. Elas vão ficando mais coloridas, vão ficando mais vermelhas, alaranjadas. Não é aquela coisa branca e pacífica. Ele vai perdendo as oportunidades dele, até que ele fica só nessa da reencarnação. Tanto que tem na hora do feto, quando aparece o feto, que ele vai e entra ali dentro daquele feto e ele consegue enxergar a própria morte dentro do feto. Isso é super assustador também. O feto sendo abortado. Isso é super assustador. Para deixar só mais claro, rápido, porque a gente está comentando disso, mas eu acho que ninguém mencionou disso antes. Me parece que uma das estratégias narrativas do filme é apresentar o livro dos mortos tibetano, né, e contar a história rapidamente desse livro pela figura do Alex, que é o amigo do personagem principal.
e que é depois o que parece que vai ser incorporado na narrativa como estratégia É uma cinematográfica. metalinguagem, né? Porque a tradição budista tibetana, ela reza que uma pessoa que está no leito de morte, ela recebe a visita de um monge, e esse monge vai lendo por 49 dias, antes e depois dela morrer, o livro tibetano dos mortos, para dar um encaminhamento a ela do que seria a morte, para que ela não fique perdida. Então, você falou disso, eu lembrei que essa metalinguagem me fez pensar que talvez o Alex, dentro da trama de Into the Void, seja o monge que apresenta o livro tibetano dos mortos e vai falando para ele sobre o livro. Quando a irmã dele sonha, tem aquele sonho, mais um sonho dele voltando à vida, que ele para assim e fala, mas eles queimaram seu corpo. Você não lembra disso? Você não tá sentindo queimar? Você tá morto, né? Você está morto. E justamente isso, o monge que acompanha a pessoa durante a morte, a depender do desenrolar de como se deu essa morte, ele vai dizer como é que vai se proceder o funeral da pessoa. Então ele diz assim, não, a gente vai dobrar o cadáver em várias partes até virar do tamanho de um feto e deixar para abutres comerem. A gente vai incinerar o cadáver, a gente vai jogar o cadáver no rio. E ele fala do tipo de morte que ele teve, de morte não, de funeral, né, uma cremação, mostra que ele era esse monge na vida do Oscar. E depois ele vai parar no esgoto, né? As cinzas dele são jogadas pelo cano. Pelo ralo. Mais um ralo, mais um. Inclusive, se a gente for avaliar dentro da jornada do herói, de arquetipologia, esse personagem seria um mentor. Esse personagem, ele francês, né? Também com sotaque carregado francês, né? O ator é inglês, na verdade. Ele tá ali para fornecer informações, ferramentas, para fornecer coisas que vão ser mais... Então, uma coisa que eu achei interessante nesse sentido é que ele, mesmo tendo um diálogo expositivo, que em teoria seria para mostrar a relação dele com esse personagem, que é essa conversa sobre o livro dos mortos, na verdade esse diálogo é uma metalinguagem sobre a própria estrutura da narrativa do filme. Porque há uma sinopse do que acontece no segundo ato inteiro. Isso, aí eu quero fazer uma crítica, mas é uma crítica que eu vou fazer agora e depois, mais para frente, eu vou desfazer. Eu vou mudar de diretor, vou falar do Nolan. Sim. Adoro a direção do Nolan. Gosto muito dos filmes, gosto muito de Inception, gosto muito de Interestelar, mas tem um problema com os roteiros do Nolan. Eles são totalmente explicativos. Eu lembro que eu li uma reportagem falando Inception, o filme que vai explodir sua cabeça. Só se você não viu a primeira metade. Porque a metade do filme é explicando. Na segunda metade, a gente vai fazer isso aqui, vai fazer aquilo ali, entendeu? Mas você acredita que tem um monte de gente que não entendeu. Que não entendeu. Ele passa metade, literalmente metade do filme explicando o que vai fazer na segunda metade. No colégio, a maior parte das pessoas não entenderam. Não, entendeu? Então, eu fui uma dessas pessoas. Aí, uma crítica a esse filme é que no diálogo ali... e olha, e você... notou bem o seguinte, eu vou ter pouco tempo de tela para me afeiçoar ou para me conectar com o personagem. E aí você gasta, desse pouco tempo de tela, o Noé gasta 5 minutos na viagem da droga. A transcendência dele. E mais, provavelmente 3 minutos só explicando o que vai acontecer no resto do filme. Porque o que o amigo dele fala é seu espírito, quando você morre, seu espírito vai sair do corpo, você vai rever toda a sua vida, você vai começar a voar. Aí, mas se você não consegue ir para um plano superior, você vai ficar procurando saídas, mas a solução vai ser reencarnar. E aí você, num certo momento, todos os seus medos vão virar realidade. Você vai desejar não ter morrido. Você começa depois, então, a procurar um corpo para reencarnar. A negação. A ter vislumbres da vida futura, ao ver casais transando. Você vai ver as barrigas iluminadas e vai escolher uma vida que se encaixa melhor em você. Tudo isso é o que ele fala ali no começo. Que ele descreve o filme. Então, uma crítica... E não é metafórico. E não é metafórico. É isso que acontece no filme. Então, vocês acharam isso? Porque a primeira vez que eu assisti, quando ele morre, foi um plot twist. Tipo, caralho, ele morre. Sim. Tipo, não. Agora a segunda vez, não. Eu já sabia que ele ia morrer. Tudo bem, mas o problema não é só morrer. Mas quando ele morre, tá dado tudo que ele vai acontecer com ele. Sim, tá dado. Não, quando ele morre, aí sim, aí acende. Tá dado. Mas eu digo assim, tipo, antes dele morrer, que a gente não sabe que ele vai morrer,
Pra mim, a morte dele foi assim, foi um ápice do filme, sabe? Foi Mas um sabe ponto o alto. que é engraçado? Até o final do filme, a gente ficou achando que a morte dele não era uma morte, era uma viagem dele. A gente fica pensando, será que ele não tá viajando lá no início ainda? Depois, bem no finalzinho, que fala, não. Transcendência não funciona muito bem assim, que já entra a parte da espiritualidade. Essa questão de ser gravada no primeiro plano, eu acho que foi muito para explicar isso, como essa alteração funciona. Porque ele também fala que a morte deveria ser a maior viagem que você poderia ter. Seria como se fosse o ápice de todas as drogas, porque ele fica na onda do DMT. Ele quer ir atrás do DMT, ele passa o filme inteiro, tipo assim, ai, queria um DMT, queria um DMT. E as poucas vezes que você vê ele fumando DMT é quando ele tá sozinho. Que ele tá ali justamente se justificando, se auto-justificando que eu não sou um drogado. Eu só tô aqui tentando curtir uma brisa. E essa brisa é tão forte que ele não consegue sair dela. Pra mim não deu a impressão de que ele tava ainda drogado. Deu a impressão de que ele tava ainda buscando o que tinha acontecido enquanto ele estava drogado. Quando o Alex bate na porta dele, ele fala assim, gente, será que é os vizinhos? Será que eu gritei? O que eu fiz? Ele não lembra. Porque a viagem transcendental é justamente isso. Você sai do seu corpo, mas você não tem essa lembrança toda. Você sabe que aconteceu alguma coisa estranha. Tem um momento de confusão que você confunde com a viagem, que é o momento do sonho, que ele sonha. Aí, só quando a Linda acorda, que eu me dei conta que, tipo, não, ela que tá sonhando, Exatamente. ele não reencarnou. Fica ele parecendo não... que Vocês não Você- entenderam que ele entrou no sonho dela? Não. Vocês não conseguiram Antes não, enxergar assim? depois. Não. Só depois que ela acorda. Depois que ela acorda. É. Eu acho que tem mais um elemento aí, que na direção de que você pode entender também o filme não como, né, um evento real de morte e transcendência, mas como um evento de efeito do DMT. Que ele conversa com o Alex, e logo no inicinho, e a conversa, que é um amigo dele, né? E a conversa vai na direção de que o Alex já conseguiu sair do corpo. E tem a cena dele saindo do corpo, de fato. Então, quer dizer, você pode ver também o filme, por outro lado, como uma experiência do uso da substância e não necessariamente como desenrolar budista, né, de espiritualista, etc., no sentido... Mais uma lombra. Mais uma lombra. Mas é isso, é aí que tá, que o DMT ele é uma lombra interessante, porque o DMT ele é conhecido como molécula de Deus. Tem uma teoria, não sei se Márcio, que é o fera da física e da química, me corrija, por favor, mas tem uma teoria quântica de que as pessoas, ao nascerem e ao morrerem, liberariam DMT. Em altas Não mete quântica nisso, não. quantidades. Não tem nada de quântica. Não tem nada de quântica? Não. Então tô errado. Isso aqui não, mas pode ser... Você pode estar falando de química, mas não mete quântica, não. Tá bom, desculpa. O próprio Alex fala isso no filme, né? Ele fala? Ele Fala. fala sobre a morte. Acho que ele não chega a falar sobre o nascimento. Mas Ele fala sobre a também morte. sobre... Ele fala que é a mesma... eu acho que ele fala isso, que é a mesma substância... No filme ele fala que é a mesma substância Aí ele tá na falando de um morte. cogumelo que ele comeu. Quando ele fala sobre essa experiência, que ele isso. fala que ele encontrou uma moça, passou meia hora conversando com ela, e quando ele foi pra beijar ela, ela não existia. E ele não sabia que tinha passado muito mais de uma hora ali, que tinha passado muito mais tempo. E ele só foi entender isso uma semana depois, na verdade, que aquela mulher não existia. E que ele estava drogado, mas que aquilo ali foi tão real quanto está ali naquele plano real, que eles estavam ali conversando sobre aquilo. Então ela existiu de alguma forma, só não o suficiente para ele tocar. Mas a conversa foi real, talvez com ele mesmo, talvez com outra pessoa, não se sabe. Que bom você ter falado nisso, porque é exatamente um dos pontos Já que eu não é quero o DMT. puxar da segunda para a próxima fase, que é discutir o que é realidade. Isso não é real? Quer dizer, você acabou de falar, ela foi real, mas não tanto. Quer dizer, a gente tem graus de realidade, mas deixa isso para depois. Deixa para depois. Foi bom você puxar, só para me lembrar depois. Eu quero ler para vocês, então, uma entrevista, um trecho de uma entrevista do Noe, do Gaspar Noe, para a revista Interview, que ele esclarece o que ele quis colocar. Eu sempre falo o seguinte: a obra de arte, depois que saiu da mão do cara, não é mais dele. A gente pode continuar com a nossa interpretação. A interpretação dele é óbvio que é privilegiada, mas é o que ele quis passar. Então, olha só. Palavras dele. Se você viu o filme só uma vez, talvez não tenha lembrado da cara da mulher que dá a luz no final. Não é a irmã do Oscar. É a mãe. É a mãe dele. Fica alternando entre A gripe do irmã avião. e a mãe.
E também o filme inteiro é sobre alguém que leu o livro tibetano dos mortos e ouviu falar dele antes de morrer. Não é a história de alguém que morre, voa e é reencarnado. É a história de alguém que ficou paralisado depois de levar um tiro e teve uma visão do próprio sonho. No fim, você não sabe se ele morreu ou se vai acordar no hospital. Que porra é essa, Gaspar Noé? Estragou o filme, cara. Caralho. Eu acho que o contrário. Não, cara, eu acho que o contrário. Não, tô brincando porque explodiu minha cabeça isso aí. Mas é isso, cara. E aí, isso explica por que no primeiro ato ele ficou tanto tempo na viagem do DMT e gastou tempo falando do livro dos mortos ali. O que... Se a gente achasse, como a gente achava, eu achava também. Eu fui lá no fim do filme pra ver a cara da mãe. Não dá pra ver, tá embaçadinho. Não dá pra ver nada, todo mas mundo tá embaçado. Até sim, o pai, mas ela, cabelo. não, mas o cabelo dela é mais escuro. diferente, E o formato do rosto também, mas também. o cabelo é o que mais chama a atenção. O cabelo pega. E também porque momentos antes ele vai intercalando na montagem com A mãe cenas com a da irmã. mãe transando com Isso, o pai. exatamente. Então- Ele tá E ele na vendo, transa da irmã, mas intercala com a mãe transando. Sim. Agora, aí é por isso que eu falei que eu ia voltar, fazer uma crítica e desfazer. Porque se a gente achava que ele ia nascer da irmã, o filme seria óbvio nesse sentido. Pô, quando o amigo contou toda a história do livro tibetano, ele te deu spoiler da segunda e terceira metade do filme. Metades da segunda e terceira fase do filme. Mas não é isso que ele fez. Era importante para o Alex estar saindo da viagem de DMT, ouvir a descrição do livro dos mortos tibetano, para que ele, ao tomar o tiro, entrasse nessa viagem. Então, talvez, por ele Sonhando, tá alucinando. Talvez ele morra. Se ele estivesse num coma, aquilo ali tudo fosse tipo um coma, talvez, e ele voltasse a ver a vida dele toda até o ponto de nascimento dele. Mas, então, Uma experiência de quase morte? Isso, mas aí o que eu estou querendo chamar a atenção poderia ter. é que o que parece ser uma cena para mastigar o filme para você e você falar assim, já sei o que vai acontecer, na verdade está te enganando. Na verdade foi inteligente. Eu vou te fazer acreditar que você já sabe tudo o que está acontecendo. E tem um outro elemento aí Mas que eu não acho tá. curioso, que é que se for isso de fato, existem muitos relatos de pessoas que passam por experiência de quase morte em relação a túnel, luz, etc. E daí como estratégia narrativa, esse jogo o tempo inteiro de cilindros, luz e a câmera entrar para esses cilindros de luz e tal, faz algum sentido também. Isso foi uma coisa que eu notei, assim, no filme muitas vezes quando a câmera se aproxima desses pontos, são pontos de luz e é sempre uma luz bem, bem próxima do amarelo, do alaranjado, uma luz quente. Quente neon. Raramente é uma luz fria. Todas as primeiras são mais como se fossem pacíficas, né? Como se fosse é mais branco realmente, é aquela coisa mais de clarificação. Tem toda a razão. Depois que vai ficando cada mais, vez mais. E depois para de aparecer. Que fica aparecendo vai ficando mais intensa também. Puxando um pouco para aquilo que você falou sobre as realidades, né, possíveis, tem um médico chamado Rick Strassman, ele é doutor, né, em psiquiatria. Ele desenvolveu uma hipótese de que ao nascer e ao morrer, ele teorizou essa hipótese, na verdade, né? De que ao nascer e ao morrer o ser humano liberaria quantidades significativas de DMT no cérebro. E há estudos também do Imperial College de Londres, eles forneceram DMT para 13 pessoas e comparou a experiência vivida durante o efeito da droga com a experiência de pessoas que tiveram experiência de quase morte. E as duas experiências, ao serem comparadas, se mostraram muito próximas e com grandes semelhanças. Eles pegaram as pesquisas das pessoas que tiveram experiência de quase morte e compararam com as pessoas que usaram DMT. E as respostas foram praticamente as mesmas. Então tem muito a ver isso de procurar a luz, porque quando você está no escuro, você procura o quê? A luz, né? Ou seja, tecnicamente, quando a gente morre, a gente vira um inseto burro que vai na direção da luz. Então. É uma possibilidade. Como diria Camille, só morrendo pra saber, né? Isso é muito estranho. É muito estranho isso. Porque eu já tive, no meu acidente, por exemplo, eu tive uma quase experiência de morte, porque eu tive vários apagões. E não é essa sensação de você querer ir, parece que você fica meio sem opção.
Não é essa coisa assim de você ficar burro. Escolha, você não tem escolhas. Não é uma escolha. Você parece que você tá ali meio que só... Porque aqui a gente fica... Tem uma fase da vida que você começa a questionar essa questão de vida ou morte, você parece que você tá só existindo. Quando essas coisas acontecem, parece que é direcionado. Você não tem a opção, você tem um sentimento. Não é necessariamente assim, estou indo em direção à luz. É mais assim, a luz está ali e talvez ela mesma se aproxime. Ou a escuridão é algo que não é para você se assustar também. Então, a luz pode só estar ali como uma representatividade. Não necessariamente estou indo à luz ou ela está vindo a mim. Você só está ali existindo e assistindo aquilo ali. Me diz uma coisa, quando você teve essa quase experiência de morte, você desmaiou? Não. Não desmaiou? Ficou acordado o tempo todo? Porque, tipo, uma vez eu tive um acidente e eu desmaiei 2 vezes. E tem uma cena do filme, logo que ele vai desmaiar, que ele morre, que ele tá saindo do plano material pro plano espiritual, que a cena vibra bastante. E quando a gente desmaia, tipo, eu desmaiei porque eu tava perdendo muito sangue. Eu sofri um acidente, me cortei e perdi muito sangue. E aí, meu corpo vibrou também quando eu desmaiei. Tipo, seu corpo vibra, é como se seu corpo se tornasse um celular, sabe? E aí você vibra por dentro e você fica... Mas é isso mesmo. Pum, aí você apaga. Dizem que isso é adrenalina, na verdade. Porque tem as fases do choque. Descarga. Mas quando você tem o choque te deixa meio que perturbado. Você começa a focar em cheiros, o tato fica muito importante. Eu, por exemplo, até hoje tenho um cheiro de lama. Porque estava num dia chuvoso. Então, tudo que eu lembro do acidente é pegar, passar grama, a mão na grama, ficar ali naquela... Você não sente uma agonia, você sente até uma leveza. Você não sente muita dor, não é aquela coisa assim... Não é um susto, entendeu? É por isso que eu falo que não necessariamente é algo como se você estivesse indo. É como se você estivesse ali passando, é uma transição. Entendeu? Isso daí eu já acho que tem a ver com a questão do choque e da adrenalina, que são 2 coisas diferentes. Quando você está muito no efeito da adrenalina, você já fica aquela coisa de acordada. Eu fiquei acordada até um certo ponto de segurança, vamos dizer assim. Quando eu cheguei no hospital, eu apaguei. Eu não lembro de absolutamente mais nada. Os relatos são todos de minha mãe, quando ela chegou, como ela me viu, o que foi acontecendo, mas eu mesma não sei o que aconteceu. Eu também não lembro de ter sonhado nada ou ter vivenciado alguma coisa. Mas eu lembro que durante isso aí, eu cheguei a vibrar, principalmente dentro da ambulância, aquela sensação de como se você estivesse indo mesmo para algum lugar, alguma coisa, depois só acaba, para. É rápido, é momentâneo mesmo. Uhum. E você não tem noção de tempo nem espaço. É tudo como se estivesse acontecendo tudo ao mesmo tempo, tudo muito rápido, um por cima do outro. O que também é uma das sensações que é a sensação da experiência quase morte, é você perder a noção de tempo. E que o DMT também carrega um pouco, que é você perder a noção de tempo e espaço, essa despersonalização, você... Por isso, quando você falou de realidade, se poderia ser, por exemplo, a realidade, acho que sim. Acho que até a realidade de você conversar consigo mesmo é uma realidade. Você parar e se olhar no espelho, às vezes é uma coisa muito estranha. O ser humano levou muito tempo para poder até desenvolver o espelho, se enxergar. O reflexo que a gente tinha era de águas, por exemplo. A água que a gente usa como um sistema de cura também, né? Diz, água é vida. Entendeu? Então, aquela coisa assim de ter um reflexo. Às vezes você se enxerga, mas não se enxerga. Eu não me enxergo mais a mesma pessoa quando eu olho no espelho. Já não tenho a mesma experiência. Meu cabelo não é a mesma coisa, meu rosto não é a mesma coisa, não é a mesma sensação de se olhar. Eu não me reconheço como a mesma pessoa. É o que Foucault define como heterotopia, né? É algo que está no lugar, mas existe não parece que está lá. Há um não lugar. Isso. Aquilo é um não lugar, aquilo não existe. Então, nessa realidade, eu não sei, pode ser que eu não esteja aqui também, entendeu? Se for olhar assim por esse lado, por essa realidade, eu posso ainda estar lá. Mas eu sei que não é bem assim como funciona. Não, pode ser assim como funciona. Na verdade, esse é um ponto... De Jim Carrey. Não, esse é um ponto... Pô, toda filosofia idealista vai trabalhar em cima desse ponto, né? A diferença do concreto para o real. Você pode estar sentindo isso aqui como concreto, essa mesa. Eu vou fazer barulho para as pessoas entenderem. Ela é concreta, mas talvez ela não seja real. É talvez o gato real de esteja Schrödinger, né? Não, nem estou pensando nisso, não. De novo, não vamos meter quântica nessa história. Vamos tirar quântica dos papos. Eu estou pensando mesmo em Platão. É que eu estou dando em filosofia. É que eu estou ministrando bases filosóficas e aí eu estou com a questão do ser de Parmênides, como é que isso se é apropriado por Platão, com a questão da forma. O que, afinal de contas, o concreto é igual ao real, né? Talvez não seja. E eu acho que esse tipo de filme nos traz um pouco isso. Agora, acho que
Tem uma crítica. Só uma coisa, Gabriel. Obrigado por trazer Foucault para nós. Momento citei Foucault. Momento citei Foucault. Tinha que ter uma vinheta sonora. Mas acho que isso seria uma crítica que eu colocaria ao filme, porque, assim, é fácil dizer, não, o filme é muito longo. Mas eu acho que ele... Acho que a questão central é que, sei lá, se eu for pegar, por exemplo, em relação à temática, tem um autor que eu gosto muito chamado Robert McKee. Ele escreve sobre roteiro, teoria de roteiro. E ele coloca que os filmes, eles costumam ter um texto e um subtexto. E esse subtexto, ele não trabalha diretamente, ele está ali nas entrelinhas. E aí esse filme eu tive uma dificuldade para identificar até que ponto era o texto, até que ponto era o subtexto, por causa dessas situações em que isso é muito verbalizado. Ou então muito... visualizado, explicitamente. Porque esse é um filme muito visual. Agora, eu acho que o problema central, pelo menos que eu senti no segundo ato, é que ele constrói esse primeiro ato de uma maneira inteligente, só que eu acho que ele leva muito tempo no segundo ato para tratar um tema que poderia ser tratado com menos tempo de tela. E eu não acho que ele trata tão bem, porque o que você costuma fazer no roteiro é colocar essas questões inseridas, por exemplo, nos outros personagens. O que é a trama do segundo ato desse filme é isso, é você tirar o foco da história desse personagem e você ir cada vez mais trazendo foco para a história desses outros personagens. Você vê que a irmã dele passa a ter um tempo de tela maior. Na verdade, a trama do segundo ato passa a ser a história dela. Ele passa a assistir o filme dela, né? Na verdade. Dela. E as lembranças deles. Da família. Aí você junta um tempo muito grande de exposição. Um personagem que é o protagonista, né? Ele é completamente passivo no segundo ato. Ele tá ali observando, literalmente. E as tramas, a história que se desenvolve no segundo ato, ela não dialoga necessariamente com o que a gente está conversando aqui diretamente. Se você vai avaliar qual é o texto, qual é o subtexto dessa história, a história da irmã dele, a história do amigo dele que armou para ele, a história do mentor dele, essas tramas elas não dialogam diretamente com o que havia sido trabalhado inicialmente. Eu acho que isso é um problema. Olha, talvez seja o maior problema para mim, é isso. Como se desconectasse um pouco do filme, isso, e fosse mostrando outros vamos dizer lados. assim, a única aproximação que o filme traz sobre isso que a gente conversou e sobre isso que foi apresentado no primeiro ato é o fato de que o personagem está vivenciando tudo aquilo. Agora, duas coisas, eu acho, em relação a isso, e puxando a coisa mais para o aspecto teórico e tecnológico da coisa. A primeira delas é que a gente já havia conversado anteriormente, a gravação, quando o Saulo e o Márcio sugeriram o filme para discussão. E naquele momento houve rapidamente a discussão se esse filme poderia ser um filme pensado para VR, para ser utilizado como realidade virtual. Ponto 1. O ponto 2, que eu acho curioso, é que o Russell ele tem um conceito que é o princípio de intencionalidade, e a ideia é que a consciência é sempre orientada para um objeto. E essa parte que eu acho que é curiosa é porque meio que se alinha com o que a gente vinha discutindo já em outros episódios, da concepção de que talvez pensar em em realidade e ficção ou ficcional não seja uma boa chave, não só para pensar esse filme, mas para pensar essas experiências. Porque, de fato, partindo do princípio de intencionalidade, você está experimentando algo. Essa experiência em si é real, ela não é ficcional, percebe? Portanto, você, em experimentar, seja através do DMR, DMR? Como é que chama? DMD, foi mal? DMD da droga e tal, da viagem, né? Ou seja através de um óculos VR, ou seja mesmo a experiência que você tem numa tecnologia mais simples, como o filme mesmo, né? Ou quando a gente misturar tudo isso. Ou quando todas as possíveis realidades. Né? Perceba, elas ainda são experiências, elas ainda obedecem ao princípio de intencionalidade, ainda são experiências de uma consciência, que é a do observador, orientada a um objeto. Quer dizer, produz estados mentais, por assim dizer, no observador. Né? É justamente esse ponto que eu ia falar, que eu entendi diferente do que você falou, justamente por isso, porque ele alonga tanto o filme dessa maneira, porque o título em português ele oferece essa pista, Viagem Alucinante. Pelo filme ser em plano subjetivo e chamar Viagem Alucinante, tem um lance em inglês também que o void estaria próximo de voyeur, né?
da palavra voyeur, que em francês quer dizer uma pessoa que sente prazer ao observar outras fazendo sexo. E ele parece gostar bastante disso, mas tem a ver também com o livro dos mortos, o livro tibetano dos mortos, né? Tem a ver até com o próprio passado dele, né? Que eles colocam isso, né? Sim, que ele chega... os pais. O pai, Sim, o pai e a mãe cena dele transando. observando. Então Tem o comentário tem do esse Alex lance. também de ainda sentir a melhor sensação da vida dele foi amamentar no peito da mãe. Sim. E tem uma coisa com isso, agora eu já me perdi, mas que tem uma cena em que ele tá transando com a mãe do David, que é um Isso. amigo que entrega ele, e aí ele vai botar a boca no peito dela, e aí corta pra cena dele sendo amamentado pela mãe. Então tem essas conexões entre essas realidades, né? Mas com relação a esse lance da realidade virtual, eu acho que uma das intenções do Gaspar Noé é fazer com que o espectador participe ativamente e sensitivamente do filme. Por isso que ele alonga tanto o filme, para que, na verdade, não é o Oscar que está ali, é você que está ali vivenciando aquilo tudo. E eu acho que seria um filme muito bom para assistir em realidade virtual. Seria muito bom mesmo você poder... Daria até um bom jogo. E só para fazer um comentário rápido em relação a isso, vocês não se esqueçam que o objeto da realidade virtual é pornô, tá? Então, quer dizer, em última instância, o filme caberia bem até por causa das últimas cenas, só que você tinha que trocar para o plano subjetivo de novo, né? Para provocar o efeito que você quer no observador do pornô VR. Depende do público do VR, né? Se for hotel também é que ele comenta isso. Quando ele tá doidão na casa do amigo, o amigo ele com aquela maquete do hotel, ele fala, imagine se você pudesse ver tudo transparente, as paredes todas transparentes, você vê todo mundo todos seus amigos. Como se fosse uma suruba coletiva, cada um no seu, mas todo mundo junto ao mesmo tempo. Ele fala, acho que é um orgasmo infinito, um negócio assim que ele fala. Então, eu acho que essa questão aí é mais porque é um jeito natural da gente, é a nossa forma de reprodução. Então, ali a gente tá criando vida, por mais que não necessariamente engravide todas as vezes, a mulher vai engravidar todas as vezes que ela tiver um ato sexual, não. Mas é o momento ali que abre aquele primeiro portal, de dizer assim, ó, bora lá, começou os processos. Então, quando aparece aquele hotel, parece que ele tá fazendo a mesma escolha, tipo, aqui não, aqui não, aqui não. Aparece todos os personagens, todos os tipos, os gays, os héteros, as que estão ali só pra ter prazer, os que estão ali já concebendo como se fosse a irmã dele. Por isso que a gente acha que, né, necessariamente ele vai nascer da irmã. Entendeu? Mas pode ser que seja que não, que só ele tá assistindo tudo como se fosse um grande filme também, na viagem dele. Ele pode estar imaginando aquilo ali mesmo, pela viagem transcendental que ele teve, né? De dizer assim, todos os pensamentos que ele teve até chegar naquele momento da morte dele, que são vinculados àquilo. Mas não necessariamente que vai acontecer assim. Só a curiosidade, porque tem outras religiões, tem outros livros de mortos também que eu falei que tem. Tá, a gente estava comentando isso e eu queria ler eles justamente para entender isso, se tem alguma conectividade também, se necessariamente todos têm um guia, por exemplo. Esse livro tibetano, esse livro dos mortos, se eu não me engano chama Badotou, em inglês, Badotou, ele serve para o hinduísmo, para o budismo e para uma religião que é jainismo, para 3 religiões diferentes. E eu acho que devem ter 3 versões diferentes dele para cada religião. Isso daí deve ser... Isso é já o lado psicodélico da coisa, porque querendo ou não, vem a interpretação de texto também. Não é como se fosse um ritual único, né? Qualquer um que lê vai interpretar também de alguma forma diferente. Ou seja, será que as viagens seriam diferentes? Seriam tipo, eu não faria que nem ele, eu viria outras coisas. Ele se apegou muito às visões com a irmã dele. Ele vai e volta sempre no contexto da irmã. Então, às vezes, fica parecendo que ele não quer ir para outro plano porque ele está muito preocupado com a irmã. O vínculo deles é tão forte que eles fazem... menciona isso, verbaliza que eles fazem isso, o pacto assim, de sangue quando eles aqui. são pequenos, né? Aquela coisa de criança, eles cortam o dedo, fazem aquele pacto e anos depois, quando eles conseguem se reencontrar, ele ainda pergunta, né? Você lembra daquilo? Tem a cena também dela tentando beijar ele. Então, eu senti que ela sente aquela coisa. Tem Duas coisas. Tem esse relacionamento abusivo, meio incestuoso, e tem o lance do pacto de sangue, porque deixando a intenção do Gaspar Noé de lado, se ele reencarna na irmã dele, se é uma possibilidade interpretativa dele ter reencarnado na irmã, a escolha dele, porque ele tenta reencarnar no feto da irmã. Que é do aborto. Do aborto, do primeiro bebê. E aí ele fica procurando uma barriga para reencarnar e a irmã tá transando com a Alex, a linda,
e aí ele vai justamente nela. Então pode ser que ele esteja tentando cumprir o pacto que ele fez com ela, de nunca se separar dela. Sim, é isso que eu imaginei, mas aí já entra o lado aquele apego que ele teve. Ele não teve a curiosidade que nem o Alex teve, que ele falou assim, pode ser a maior viagem que você já teve morrer, porque você não sabe o que tá aí por fora. Aqui a gente já sabe como é o plano, né? A gente vai crescer, nascer, viver e depois morrer de novo. E supostamente, né, reencarnar, ficar naquele loop, nunca sair. Só que se você opta sair do loop, não tem como voltar e dizer assim, é assim que tá acontecendo lá, entendeu? Das opções. Ele tem opções, ele só opta por não justamente por isso. É o apego, gente. Não sei se é amor, se é apego, se é a promessa. Às vezes pode ser uma questão de culpa. Que quando ele morre, ele fala, e linda, o que vai ser dela? Mas, então, o livro Tibetano dos Mortos, ele diz que a pessoa não perde a consciência durante a morte. Ela continua consciente. Então, aquele momento todo que ele tá ali, ele tá consciente. Ele só não tem como se comunicar. Eu tive Mas tem uma conexão de... Tem umas conexões. Principalmente quando as pessoas estão doidando. Quando o Alex fala com ele, que ele não tá sonhando ali. Ele não tá dentro do sonho. Ele vê o sonho, ele acorda, ele vê Linda acordando assustada, tudo aquilo ali. Mas quando ele tem a conversa com o Alex tá com a imunidade baixa, ele tá no esgoto, ele tá ali parecendo que ele tá drogado, escrevendo que quer morrer. Eu quero viver. Eu quero viver, né? Na parede. E aí ele olha assim e como conversa com ele. Assim como ela, tem uma cena que ela tá drogada, dançando na boate. E ela tá olhando pra cima. E parece que ele está olhando para baixo, que eles estão se enxergando. E ela que ela fala tá com o Mário na porta, né? Isso. Não, que ela tá dançando mesmo. E aí ela fala, logo depois no filme, ao longo do filme, tem um comentário que ela fala que ela sente como se ele sempre estivesse lá. Foi quando ela tá com o Mário na porta da boate. Isso, como se ela queria esquecer não, né? Mas vamos dizer, superar a morte do irmão, mas ela não consegue, porque ela tem a sensação de como ele estivesse sempre pairando. E na verdade, quando o menino que denunciou vai falar com ela, eu ri naquela cena. Ela se desespera, obviamente. Ela fala pro Mário, eu só não me matei porque eu sinto o Alex aqui comigo. Como se não tivesse ido ainda, né? Não tivesse partido. E uma observação... Eu sinto o Alex, não, sinto o Oscar. O Oscar aqui comigo. Uma observação obscena é que depois de assistir esse filme, deu um pouco de medo de transar e ver quem tá me observando enquanto eu tô transando. Eu fiquei um pouco tímido. Tímido de uma maneira geral. Agora, essa questão que vocês colocaram... Uma outra observação é porque o japonês tá no Mário, né? Isso aquele que ficou atrás da Mário. Incomum. Não, mas eu ia puxar o que o Guilherme puxou, a questão da intencionalidade, tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar aqui. Quer dizer, ele aparentemente, ele tinha a intenção, sim, de continuar cuidando da irmã. E eu acho que essa interpretação aí de que ele reencarnar num filho da irmã seria um meio de cumprir o pacto. Fica meio óbvio, assim, o foco dele. Pelo o foco fica sendo da irmã. Ele quer se concentrar. Ele vai para a história das outras pessoas, mas no intuito de entender o que está acontecendo, mas para voltar ali como se fosse tentando proteger, só que ele não tem como, vamos dizer assim, interferir em nada. Agora, bom, vai lá. Pode falar, Márcio. Não, eu ia puxar para o aspecto cinematográfico que eu queria voltar na fala do Gabriel, mas... O meu também tem que ver com isso, às vezes é a mesma coisa, que tem que ver com o fato que eu acho que o filme fracassa exatamente, a minha impressão, em produzir alguma coisa como esse princípio de intenção, ou de intencionalidade. Eu não me senti representado dentro do filme, não me senti puxado para dentro do filme, e não me senti na pele do protagonista. Se muito, eu me senti incomodado, porque o filme demora muito para avançar, a passos lentos, os olhos piscando me incomodaram, não produziram para mim o efeito de que eu estou dentro do corpo do personagem Oscar. Passando pela transcendência junto com ele. Exato. E eu acho que talvez isso tenha que ver com algumas coisas tecnológicas. A primeira é que a intenção do diretor, talvez em 2009, que é quando o filme é realizado, eu não sei, ele não tivesse outras alternativas tecnológicas para tentar produzir, percebe, tecnologicamente, essa imersão, por assim dizer. Só uma coisa, eu acho que... Eu acho que não, eu acho que ele conseguiu fazer uma câmera subjetiva de ponta. Não, mas veja só, eu acho que o plongé dele funciona muito bem quando ele está filmando no cenário que existe e ele está filmando o plongé no cenário que... Agora, primeiro que as transições que são feitas dentro da cidade, que é CGI, a maior parte dela... Muita maquete. Muita maquete. Você percebe que aquilo carrega ali uma
uma falsidade. Você percebe que ficou datado. E eu acho que também porque as transições são muito longas. Não, mas aí é isso que eu ia falar das... Não, mas é isso que eu ia puxar das transições. As transições são muito extensas. Não, mas é isso que eu ia puxar das transições. Eu acho... Horas e horas a mesma cena, fazendo a mesma coisa. Eu acho que ele é fiel ao espírito que ele quis passar. Aham. Ele quis se colocar como uma alma. A alma voa. A alma voa de um lado para o outro da cidade, você vai voar de um outro lado para a cidade em cima do telhado ao invés de comigo. voar 100 Em vez de km cortar uma cena. Quem Essa disse? velocidade não precisa Quem ser tão disse? baixa, E né? outra coisa, Márcio. Não, eu acho que ele tá tentando jogar você e incomoda, é para incomodar É pra incomodar mesmo, é a intenção É pra dele. incomodar mesmo. Vai lá por Mas cima é dos porque telhados, talvez vai lá pra também tenha dentro aquela do questão de que do não tem um cubo. tempo exato, Porque né? Não isso diz pra assim, mim é você vai É morrer pra agora e incomodar. necessariamente você Aham. vai reencarnar agora. Isso. Você pode ficar pairando. Então, É talvez justamente até ele isso. não saiba controlar aquilo. Ele tá demorando de chegar a um ponto a outro porque Assim, ele não eu- sabe controlar Não, aquilo. e se você for considerar que do tempo em que ele morre, se a gente colocar, e do tempo que ele reencarna, o período de gravidez são no mínimo, o tempo padrão é 9 meses. Então ele tá no mínimo ali há 9 meses dentro daquela viagem. Eu E vou já voltar- te incomodou, já incomodou a gente É passar, mais, porque passar ele ainda durante tem 2 a primeira minutos. tentativa. É? Tem a primeira Eu vou- tentativa com o feto, depois o feto morre, tem as outras tentativas. Aquilo ali é bem mais de 9 meses mesmo. Então, é isso aí. Incomodou pra gente ficar 3 minutos em cima no telhado. O quanto incomodou pra ele, pra aquela alma, ficar Meu Deus. 1 ano e meio rodando. Por É, aí. é isso que ele quer passar pra gente. Ele quer incomodar. E talvez seja por isso que ele fala que só dava pra fazer no cinema francês. Mas só lembra que eu tô pensando mais assim, eu sei que o diretor quer passar a contar uma história, etc. Deixa a história de lado e pensa naquilo que, como tecnologia, ele quer avançar. Um pornozão com VR avança mais. Esse que é o ponto. Percebe? Você se sente mais conectado com experiência ao VR, a qualquer VR, que seja um game VR hoje, do que a esse filme. É porque eu acho que esse filme, ele é um filme para ser visto numa sala de cinema. Ele é para ser visto num espaço maior. Ele num 4Dzão deve ser muito Você diferente. assistir ele, talvez, numa tela de celular ou numa TV Perfeito. que fosse, você não consegue ter essa experiência que você não teve de embarcar. Talvez numa sala de cinema você consiga entrar mais na experiência do filme. Não, na verdade, era exatamente o próximo ponto que eu ia dizer. A primeira vez que eu vi o filme, eu vi numa tela de computador e assisti linearmente. As outras vezes que eu vi o filme, eu fui acelerando as transições. Agora, o que eu quero saber é a experiência que ele queria passar para você dentro da sala de cinema. Você não tem como sair daqui, você não tem como... Completamente Embora você não tenha como diferente. apertar o fast forward. É isso, sofra com esse cara aqui. Não tem como Por- pausar e comentar. 3 minutos de esgoto. E E- ele passou, ele tá passando anos. E É assim, isso. uma coisa... Essa alma. Até Aquela questão do Alex ficar ali no esgoto. Quanto tempo que ele realmente ficou nas ruas, É. fugindo da polícia, se escondendo da polícia, até ele entrar em contato comendo... Que aparece a cena dele comendo lixo, essas coisas assim. Que ele vai ficando mais magro, vai ficando mais desajeitado. Quando ele encontra a Linda já dentro do táxi, ele já tá de uma certa forma mais arrumado. Aham. Ele tá com a mesma roupa, mas ele tá mais arrumado. Ele tá mais normal, vamos dizer, como ele era antes. Muito diferente da cena que ele vai conversar com o Oscar. Falando que ele, assim, pense aí um pouco, você tá morto. Você viu o seu corpo, você sabe onde o seu corpo tá. E outra coisa é, não querendo incentivar ninguém a cometer nenhuma ilegalidade, mas existem 2 possibilidades de assistir esse filme. Sóbrio e não sóbrio. Não é? Então, a perspectiva que você tem a assistir esse filme sóbrio e não assistir esse filme sóbrio é muito diferente. A primeira, E tem outra coisa para além disso. Quando você usa DMT e você assiste esse filme, rola uma identificação. Eu não acho que você consiga usar DMT e assistir esse filme. Não, de uma não na forma. mesma hora, mas Ah, quando sim. você já Simultaneamente. Se experienciou o você tem a DMT, experiência. sabe? Através da ayahuasca ou através do cristal, não importa. Mas quando você experienciou o DMT, que você assiste esse filme, porque o DMT, os usuários relatam, né? Eu não sei como é que o DMT, quando a pessoa fuma, ela apaga. Ela tem um blackout total. Tem que ter até uma pessoa do lado para segurar o cachimbo, o isqueiro. Normalmente é bom você fazer isso sentado mesmo. Sentado ou deitado, né? Porque a pessoa apaga e, tipo, é uma experiência as pessoas relatam que você tem que ficar lembrando o tempo todo de respirar. Lembra de respirar. Lembra de respirar.
Eu quero voltar um pouquinho nessa coisa da tecnologia. Difícil. E que, inclusive, quando a gente vê as cenas elas são um pouco embaçadas, né? A gente não consegue... Nada com clareza. Não é muito nítido. E eu acho que essa experiência, talvez numa tela maior... Porque quando você está vendo numa TV, eu ficava assim, não, mas será que o filme não baixou direito? Será que a conexão que tá ruim? E aí, não. Se você está numa tela de cinema, você entende que aquilo é a intenção... né, do diretor, aquilo foi um intencional, inclusive para aparecer essa coisa da Dá uma agonia. eu tô no intermediário, então isso dá uma agonia, essa coisa das luzes piscando, Granulosidade da cena. Né? Não tem essa nitidez. Então, talvez essa experiência seja completamente diferente. Vendo... Porque também foi um filme produzido numa lógica que não é a lógica do VR. Mas também não é a lógica do roteiro padrão. Não. Esse que é o ponto. A única... É porque sendo bem honesto, assim, a única parte em que esse roteiro funciona como um roteiro padrão é o primeiro e o terceiro ato. Que é quando o protagonista tem escolha, que é quando a trama se move de uma maneira mais linear. Porque o segundo ato, ele é essa experiência. Mas para quem assistiu o Irreversível, ele usa a mesma estratégia no Irreversível e no Enter the Void, que é tentar te enganar que o filme é um grande traveling que não tem corte nenhum. Uhum. Né? Ele faz transições... No mais novo dele também, no Clímax. Agora, o Irreversível, ele faz isso, mas tem uma questão que o filme começa do fim. Você vê o fim da história e sem corte ele passa de dentro da ambulância onde está o personagem principal para ele entrando numa boate, que é o que aconteceu antes. É como ele chegou na ambulância. Então o filme vai voltando para o passado e com essa estratégia de tentar fazer com que você não veja o corte. Então me parece que eu gosto muito da ousadia do Gaspar Noé e eu discordo frontalmente, Guilherme. Agora vamos arranjar briga aqui, vamos arranjar treta. Momento de discordância. Momento de discordância. Eu discordo frontalmente de que ele não tinha as condições para fazer aquilo e tal. Por quê? Porque... Vocês viram Irreversível? Não, eu não vi. Tá. Olha só, eu vou fazer a seguinte heresia. Vou pegar uma cena de Irreversível, Guilherme Del Toro no Labirinto do Fauno, filme maravilhoso, um diretor maravilhoso, mas ele tem uma cena em que o malvadão lá vai dar uma coronhada na cara de um dos empregados ou soldados, não lembro, que afunda o rosto do cara e você olha e fala, boneco. Boneco. Gênio do cinema, Cronenberg. Gênio. Marcas de Violência, acho que é o nome do filme. Viggo Mortensen pega uma garrafa ou uma coronha e faz a mesma coisa, afunda o rosto de um cara. Boneco. Gaspar Noé, Irreversível. Nessa segunda cena, o cara tá atrás de alguém, depois você vai descobrir por quê que ele tá atrás de uma pessoa, porque, como eu disse, o filme vai indo pro passado. Depois você vai descobrir por que esse cara quer bater naquele outro. Entra no inferninho, 5 minutos rodando lá dentro, sem corte, desse jeito. Muito mais sexo, muito mais pesado. Sadomasoquismo, cacete a 4 lá dentro. Lindo. Muito mais. E aí ele finalmente encontra o cara. Bom, aqui tá tudo spoiler. Quando ele encontra o cara, ele começa a empurrar o cara, tal, não sei o quê. O cara dá uns tapas nele, joga ele no chão, quebra o braço dele. Bonito. Levanta o braço. O amigo dele pega um extintor de incêndio e massacra o rosto do cara com muitas pancadas. Massacra. Você vê e você fala, caralho, não é boneco. Como que esse desgraçado fez isso? Primeira porrada, você vê dentinho voando. Você vai vendo afundando. Você vai vendo ficar roxo. Você vê o nariz deslocar. Você vê cada porrada. Da década de 90, né? E aí você vem me dizer que o Noé não sabe fazer isso? O senhor está equivocado. Lembra que eu disse que não é que não sabe, que é... que ele optou por não, né? 2009, não, como o Salvador falou, tem tecnologias e tal. Tem tecnologia. Mano. Bem, mas a opção foi essa, né? Cinema, provavelmente não foi 3D, porque o filme não é 3D também. Esclarecendo a ignorância aqui, já tinha VR nessa época? Já. Eu acho que 2009, não, que eu me lembro, não era como hoje. Eu lembro não era de entrar... comum, mas já tinha. Eu lembro de 2000 e pouquinho entrar num desses, sei lá, feiras de universidade, e o que a galera tava fazendo, nos idos de 2000, não lembro se 2009, ainda era botar um óculos e você jogar Doom, uma coisa assim.
Mas não era como hoje, por exemplo, que você pega qualquer celular, bota um caixote na cara... Eu e acho você que tem foi nessa época que, inclusive, as TVs 3D começaram a sair. Eu acho que sim, já tinha sim. 3D já tinha. As TVs 3D já O começaram. Avatar, né? Começou a sair a 30 mil reais, né? É, que tinha um óculosinho. que Não, ninguém- não, 3D não era caro. A não. gente tinha também A gente, lá em casa. eu tenho TV ainda 3D. Que ninguém Eu usa acho o que 3D, eu né? sou o único, Que ninguém eu usa sou em casa. o único ser humano que gosta Mas- da tecnologia. Eu compro filme sempre que eu posso, né, com a versão 3D e a versão... Agora não, né? Troquei. Agora a TV 3D foi pro 4. Agora, só para lembrar, assim, que, de novo, eu estava puxando mais para o lado das tecnologias e talvez da intenção de produção de algum tipo de experiência estética ou de estado mental no observador, do que para a construção narrativa e tudo mais. É mais esse elemento técnico que eu também não tenho certeza se era a intenção do diretor. Me parece que era pelo simples fato do plano subjetivo com o olho piscando. Seria meu único argumento em relação a isso. Parece que ele quer construir a experiência do observador, Sim. né, Não, do isso é claro. telespectador, Isso é claro. de uma maneira imersiva. Isso, você está lá, é o que ele quer. Isso. E daí meu argumento em relação a isso é só que, bom, para quem assiste hoje, nos idos de quase 2020, parece que há trocentas outras formas de você fazer, produzir o mesmo Mas efeito. já vi ali, cara. Pode- Matrix é de 99, bicho. Mas até nessa questão aí, Mas- até a viagem do DMT não é tão assim. Isso Agora, daí é entrando anacronismo pro assunto histórico, de não? drogas. Não é tão bonito, não é tão... É muito colorido, é muito emocionante, você sente muito, as sensações são fortes, você vai se emocionar muito ali, mas não é bonito uma viagem de DMT. Não é aquela coisa assim de, meu Deus, estou maravilhado. Não é que nem você fazer uma viagem de LSD. Tenho que Você vai sair discordar. por aí... Não é, gente. Pra mim é. Não, Pra é mim um pouco foi. assustador. Não, mas é um pouco assustador. Você pode ter essa noção, principalmente por essa questão de apagar. Eu acho Esse apagão, você não se sente mais em controle. E não é uma questão de você não querer estar em controle ou querer ficar segurando, vamos dizer assim, colocar a sua realidade. Tipo, não quero fugir da minha realidade, quero ir, mas quero voltar. Entendeu? É um pouco assustador. Não É, tem a como experiência você psicodélica segurar ela é onda. muito subjetiva, né? Não tem como você... Mas, Yasmin, voltando Controlar. para a questão tecnológica que tem que ver com isso. Mas só uma coisa, eu acho que o filme ele tenta replicar isso. Inclusive, esteticamente, a própria viagem dele, as alucinações, elas não são tão bonitas assim. Na verdade, elas são remetem... muito coloridas, E elas, mas... se vocês notarem, elas remetem a uma coisa meio inseto, meio animalidade. Eu ia meio perguntar movimento, isso, é meio- orgânico, né? É, Parece É orgânicas como aquelas... se você estivesse Cria uma enxergando sensação por de dentro, agonia, dentro do que você está vendo. É meio fractal. É, fractal. E pronto, tem mais, entendeu? só para mais um elemento para essa tese, que é do diretor, de que tudo está acontecendo na cabeça dele, é que várias transições no meio do filme, principalmente as em que parece que a alma dele sobe, olhando para baixo nos cômodos, tem essa coisa orgânica, um véu orgânico em que ele passa na transição da cena, e que me remete à primeira cena. Ou seja, dá pra gente pensar que ele ainda está um pouco sob o efeito. Na tribo. O Deve ser interessante, né? que eu queria reforçar Morrer sobre drogado. isso é que o McLuhan, ele tem um termo, e aí nesse sentido eu acho interessante resgatar, que tá no Understanding Media, que é de média hot and cold, que seria mídias quentes ou frias, e o conceito dele vai na direção da transmissão da informação. Então ele vai dizer mídias capazes de transferir mais informação, ele chama de hot, e mídias capazes de transferir menos informação, cold. E daí é óbvio que isso tudo muda com o avançar da tecnologia. Mas para mim o cinema, que pro McLuhan naquele horizonte seria um hot media, passa bastante informação e etc. Hoje ele está bem aquém, por exemplo, do VR e de várias outras tecnologias no sentido de imersão. Tá. Então, e uma vez que a gente está falando de experiência do observador, percebe isso tudo passa a ter um significado maior. Isso não quer dizer que subjetivamente você não possa ter uma experiência de imersão maior com um livro do que com um VR, mas quer dizer que a informação sendo transmitida por um livro é pobre. A informação transmitida por um livro é um papel branco com tinta impressa. A informação transmitida por um VR, né, já ativa muito mais sentidos, por assim dizer. Mas aí você vai me desculpar que a gente precisa fazer a diferenciação entre informação e significação. Porque a informação passada por um livro, em termos de bits, é muito menor do que a informação passada por um VR. Mas em termos de significação,
um livro pode gerar muito mais significação do que um VR qualquer. Desculpa, só uma dúvida. Quem é McLuhan? Marshall McLuhan. É um teórico das mídias canadenses, que fez sucesso na década de 60 e 70. Ah, bacana. Criou até o conceito Nossa, né, também de sabia aldeia quem era. global. Também não. De aldeia global. Eu tenho que Isso. discordar de você nisso, Márcio, porque eu acho que o significado, sim, ele é subjetivo, entende? Você não mensura. A transmissão da informação você mensura. Tudo bem, mas... O que chega... Tudo você bem. data. Tá, não, tá bom, beleza. Mas o meio livro transmite menos bits de informação do que o meio VR. Acabei de falar isso. Mas a significação gerada... Eu acho que você pode gerar a mesma significação em qualquer média do que um livro. Por isso que eu acho que não vale a significação. Não. Vale a informação. Não, Guilherme, peraí. Mas o que eu estou querendo dizer é que se você comparar o que você acabou de falar, vai contra o que o McLuhan falou. Por quê? Se você pode comparar quantidades de informação diferentes e quantidades de informação diferentes podem gerar a mesma significação, então não faz sentido chamar uma mídia de hot e outra de cold. Não, Porque ela transmite menos bits? A operação dele não é significação, percebe? Quem trabalha com significação trabalha com hermenêutica, que tem muito mais que ver com a capacidade de interpretação de quem recebe a informação. Como que você vai trabalhar a informação que você recebe. O pessoal que trabalha mais com materialidades, tipo McLuhan, ignora isso. O processamento, nesse sentido de apreensão do significado e etc., passa a ser menos relevante do que a quantidade de informação que chega e a experiência que se produz. Então, uma parte que eu acho curiosa é que, inclusive, eu não sei como se contradiz, porque uma das frases do McLuhan é que o meio é a mensagem, no sentido de que o conteúdo nunca importa. Então, a tecnologia é o que importa. Pois é, mas eu acho que a gente Como está... é representada, é isso que você está querendo falar? A forma que ela é representada? Mas eu acho que eu entendi o que o Márcio quis dizer. Talvez não tenha debatido tanto em você, porque é isso. Como a gente está falando que ele usou uma experiência de uma viagem de uma droga, e que nem a gente estava aqui já falando, que a experiência pode ser muito diferente, eu acho que ele só tenta botar nessa cena assim para você sentir um interesse de dizer assim, de querer se botar. Não necessariamente você, por exemplo, não se botou, acabou achando um filme um pouco longo e tal, mas se você conseguir até fingir se colocar ali, imagine como é que seria a sua experiência, então. Tire e cancele a cena que você viu e coloque a sua, como é que aí seria. já é uma experiência simulada, né? Só lembra que, Mas independente que da vem com a ele mesma quer com informação. tecnologia. E aí é outro Quando significado. você falou outro da informação, significado, eu acho que eu dependendo da entendi. experiência. Você estava querendo falar, por exemplo, da quantidade de informação que o ser humano consegue absorver, né? Tipo, o livro você consegue ler tantos BPM por página. Não é isso não. Não é isso? Não. É o seguinte, a questão aqui se for importante simplesmente a quantidade de informação medida lá pela teoria matemática da comunicação do Marshall, Shannon e Weaver, beleza, quantidade de bits aumenta quase que indefinidamente. Tudo bem. Agora, nós estamos aqui exatamente falando do que as pessoas fazem com essa informação. Como elas agem a partir da transmissão da informação. E isso é o que traz significado. Né? Na minha perspectiva, a ação é a ação significativa. Então, eu tenho um pacote de informação que vai me fazer agir de uma certa maneira. Se esses teóricos dizem que importa para eles a quantidade de informação e não a ação que vai ser tomada com base nessa quantidade, então eu acho que eles estão em falta com alguma coisa. Eu acho que é mais o seguinte, a chave teórica, de maneira geral, até o início do século XX, ela é exageradamente interpretativa. Susan Sontag, uma cacetada de autores pela década de 60, a Susan, inclusive, escreve um ensaio contra a interpretação, vão trabalhar bastante contra os exageros de uma superinterpretação do objeto. Ou seja, você pega um objeto como um filme e começa a interpretar ele para além da materialidade que ele te produz, por assim dizer. Um exemplo básico disso aí, por exemplo, nos psicologismos do início do século XX. Você pega uma pintura toda azul e, de repente, alguém vai interpretar aquele azul carregando tanto de significado, experiência individual, ultrapassando aquilo que materialmente o objeto te dá condição de comentar. Percebe? Então, não é exatamente negar que existe um aspecto subjetivo, etc., que ele sempre vai existir. Mas o ponto fundamental é, o que é de concreto que essa mídia me permite experimentar? É isso. Um livro, por exemplo, você pode ter experiências 1000 com ele, não tem problema absolutamente nenhum, mas ele é fraco no sentido de informação transmitida, de experimentação. De duas coisas diferentes. Não. Quantidade de informação transmitida, concordo.
De experimentação, discordo frontalmente de novo. Imagine se você pudesse pegar um óculos desse de viagem, de viagem virtual e pegasse cada um aqui e a gente fosse ler todo mundo no mesmo livro, ao mesmo tempo. E pudesse gravar, realmente a gente ver e acontecer. Cada um ia ter aqui um filme muito diferente do outro, com a base igual. Sim, mas todos iam ser diferentes. Mas veja a diferença, não é isso. O ponto fundamental é, em lendo um livro, todos estamos com um objeto na mão, que é uma página em branco com prints. Acabou. A sua experiência material em relação àquele objeto... A experiência material, é a mesma. Mas... É sempre a mesma. Você está falando mais da tudo material. Bem, média, mas essa experiência... Na criativa. Sim, mas a experiência material não resume a experiência da leitura. E daí de maneira nenhuma. E daí eu vou discordar de você frontalmente. Para mim, você sabe... Eu fiquei cutucando ele o tempo todo pra ver. Discordância! Agora sim. Porque eu acho que ela só te provê essa experiência. E não só ela só te provê essa experiência, por mais que a sua imaginação esteja livre para divagar e formar imagens, não é disso que se trata. Mas ela também educa o seu corpo a se comportar exatamente daquela forma. A mídia te obriga a se portar de determinada maneira diante dela. Seja um livro, seja um filme, Sim. etc. Mas é só para lembrar que eu não estou fazendo aqui o advogado de que tudo que temos à disposição são essas materialidades e não importa a experiência subjetiva e etc. É só para dizer que em determinado horizonte do meado do século XX, a balança deixou de pender para o lado superinterpretativo e passa a levar bastante em consideração os elementos materiais que vão participar da experiência de qualquer um com uma mídia. Sim, mas o elemento que você trouxe agora é um elemento, o elemento que você trouxe agora é um elemento com o qual eu concordo plenamente. O uso da mídia modifica o corpo, educa o corpo. Nesse aspecto de materialidade, nós estamos juntos. O meu aspecto eu não me parece suficiente para medir o impacto de uma mídia, medir a quantidade de bits trocados, porque Yasmin retratou, acho que exatamente da maneira que eu imagino. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar um VR ao contrário, que tira das nossas mentes as imagens e as sensações que a gente tem ao ler um livro. Vamos todos ler o mesmo livro, nós vamos ter tantos filmes diferentes e sensações diferentes quantas forem as pessoas. Então, isso eu acho que muitas vezes acontece o contrário. Mídias que são muito explícitas não me dão a oportunidade de imaginar. Você não dá para viajar tanto. Você fica ali preso àquele contexto que está na sua frente. Esse é o argumento de Adorno, né? Contra o cinema. Viu? Não é contra VR, é contra o cinema. Sim, não tinha VR na época. Eu consigo entender o que ela falou, eu não estava conseguindo entender bem o que vocês estavam falando, né? A gente tem que confessar a nossa ignorância. Eu tava me ligando na questão da quantidade de material que a gente consegue absorver, a questão de páginas por segundo que a gente consegue ler, de informação, que no VR seria maior. Era isso que eu estava entendendo. Mas agora que a Yasmin falou com relação ao formato do VR, que ele meio que já pré-concebe uma experiência que quando você está lendo o livro é subjetiva. E isso a gente pode dizer que é original, né? E com o filme também não deixa de ser, porque a gente estava aqui discutindo o Enter the Void e cada uma das pessoas teve uma percepção subjetiva diferente do filme. Eu tive duas ainda por cima, porque eu tive uma sobre efeito de drogas e outra sem. Exatamente, eu também. Eu assisti super caritas. É muito estranho, até a questão do lado emocional mesmo. Você mesmo sem querer se apegar, se você se colocar ou imaginar alguém, não sei se também é por causa das minhas vivências, entendeu? Porque até quando eu não me enxergo, eu enxergo alguém conhecido. Algum conhecido de alguma situação, então você fica naquela coisa assim que não dá pra você se retirar da equação. Não tem como. Você tá ali em algum posicionamento. Nem que seja você sendo o Oscar só assistindo tudo acontecer. Só você ali existindo e vendo as coisas passando. Ô Márcio, aproveitando que a gente tem um filósofo aqui, eu acho que o filme tem uma questão filosófica muito grande, né? Eu tô lendo, até falei pro Guilherme que eu tô lendo o Albert Camus, que é um filósofo francês. Só uma correção, você tem dois filósofos aqui. Quem? O Márcio também é. Não, eu só de doutorado. Desculpa, eu não sabia, Márcio. Eu tô invisibilizando o papel de um filósofo. Não, mas o filósofo de carreira tá ali. Mas então, o Camus, ele vai falar no Mito de Sísifo, né, que a morte, ela é uma das principais questões para a filosofia, é uma questão que a filosofia não conseguiu resolver tão bem.
E esse filme parece que consegue dar conta, considerando essa perspectiva filosófica do budismo, né, o livro tibetano dos mortos. Aí eu queria saber o que é que você acha com relação a isso, a esse aspecto filosófico do filme. Eu acho uma heresia você dizer isso. Heidegger trabalhou com o tema da morte, o Camus também trabalhou. Quem falou isso foi o Camus, não fui eu. Não, sim, mas vários autores da filosofia, assim, até consagrados e tal, trabalharam com o tema, assim, né? E o que eu acho que o filme faz no melhor sentido em relação à experiência da morte não sei, né? Eu achei pelo menos assim, né? Um puta besterol tibetano, né? Tipo, pra quem não crê como eu, você olha aquilo e fala, eu pô... também não creio, mas a questão não é essa. Mas o Noe não crê. O Noe não crê e filmou isso. A questão, acho que Mas não eu digo, tem a ver com a crença, o que tem de concreto ali, filosófico, a respeito da experiência de morte? Pra mim, que já teve uma quase experiência de morte, tem sim algumas coisas que são meio que concretas, Tem assim. algumas coisas que são concretas. Não, Porque filosófico, lembra Ah, bem, sim, assim. sim. O que traz de reflexão filosófica? De reflexão... Não, e aí volta aquilo que tava falando, né, do texto e do subtexto. O subtexto desse filme, ele é muito vazio. É muito simples. É muito simples. Mas eu acho que é pra você preencher aquilo. Ele te dá essa oportunidade. Não é aquela coisa que eu vou te dar todas as informações aqui, é só pra você pensar E pouquinho. eu percebi isso quando o Márcio leu o que foi a intenção dele. E a experiência das pessoas é diferente, a experiência de quem está vendo e o que ele quis passar é completamente diferente. Então tem isso aí, Por isso vai que pela não- experiência. que não A tem pessoa às muito vezes a ver com a tem uma crença que vai, por exemplo, Deve para ter gente- tibetana que vai ver uma outra coisa completamente Vai dizer diferente. assim, ó, o E ele que não meus tinha pais nada falavam. disso. Se você for pensar pela... Pera lá, calma. Mas Não seja tão dura. Num Quase. outro trecho da entrevista, ele fala, eu não acredito. Mas... Não, eu não acredito tal. Mas eu quero ver como é que funciona essa experiência de... Eu acho que ele tenta não É. desrespeitar também. É. Nem que seja ou a trip dele estar drogado ali mesmo, ou a real viagem de que aquilo ali pode ser uma teoria de ser uma verdade, entendeu? Algo que... vamos dizer que seja, pronto, é Sim. real aquilo ali, quando a gente morrer vai ser daquele jeito. Entendeu? Eu acho que ele tenta não desrespeitar também, e abrir as portas para você pensar um pouco ali sobre... brincar ali com a sua própria criatividade. Por isso que eu disse, se você tirar a cena e colocar como você veria, e não necessariamente como ele viu, talvez você consiga ter um apego maior ao filme em si, às situações, a tudo ali. Não até é. filosofar em cima dele. Não, é isso aí. A obra de arte saiu Saiu da mão, não tem mais dono. Não tem, não. Eu digo assim, filosoficamente, para mim, parece a mesma besteirada do que Good Homens, entende? Você pega um trope, tipo, né, reencarnação, Sim. ou cristianismo, o que você quiser. E aí você vai e cria arte em cima daquilo, ok, legal, e etc. Mas não avança filosoficamente nada. Só Você isso. uma pergunta, você não gosta daqueles livros, Os Simpsons e a Filosofia? Só para saber. Mas até no sentido que vocês estavam falando sobre informação, se a gente for, sei lá, tentar levar em consideração isso diretamente para o filme, ele não é carregado de informação. Ele é carregado de informação visual, mas assim, no sentido de conteúdo, de debate, de contexto, de acontecimentos. Só groselha. Vamos dizer assim, aquilo é arquetípico. A gente aquelas cenas, todo aquele drama que acontece, principalmente no segundo ato, aquilo ali você já viu acontecer. Mas em outras talvez seja as situações. realidades que ele queira colocar ali também, né? É. Tipo aquela coisa, Eu acho o que meu mais amigo me pela entregou pra forma de polícia filmar do porque que ele isso. dormiu com minha mãe. Ou melhor, eu dormi com a mãe dele. Uma E coisa na Ele verdade... ficou chateadinho, entendeu? E tem uma coisa, no final do filme, o David, que é um amigo dele, tá fazendo um blowjob Uhum. em 2 caras no elevador. É. Após, Então, a pode irmã ser- dele, após a irmã dele mandar ele se matar. Faça um favor para todos, né? Vá se matar. Pode ser que o David era apaixonado pelo Por ele. Oscar, Sim. não conseguiu consumar e, pior ainda, a mãe dele conseguiu. Porra, você não Mas consegue eu pegar um tive cara e essa- sua mãe vai lá e pega. Essa teoria. Aí quando ele agora- fala assim, quando ele arruma a garrafa na cabeça, ele sai correndo que nem um louco e Oscar vai atrás dele. Também quando ele compra a droga, que ele fala assim, eu não sei por que eu tô pegando isso com você. Ele faz aquilo, ele faz aquele acordo numa boate com ele, os dois drogados, os dois assim, se ligou? Ele fala assim, eu vou assumir o risco e você bota a grana.
Entendeu? Ele faz aquele... Ele não sabe por que ele tá fazendo aquele acordo. Eu também acho que é tipo um amor platônico. Não, que tá tem uma acontecendo cena, ali. eu não lembro exatamente, mas tem uma cena em que o David está olhando pro Oscar de um olhar Com a meio toalha, desejoso. ele sai do banheiro. Isso, com a toalha, exatamente. Ele tá saindo do banheiro, Ah, ele Dá- tá sim, com dá banho. essa aí ele indicação, fala, sim. ele Dá essa indicação. Ainda sim, falei sabe? brincando quando eu tava assistindo com o É Diogo, isso eu falei assim, acho que ele tá dando um saque ali na roupa dele. É. De leve, assim, sabe? Esse Mas- episódio vai ter classificação indicativa para maior de 18, né? E explícito. É, o filme é um pouco explícito também, né? Não tem muito pra onde correr. Agora, uma coisa que eu esqueci de comentar enquanto a gente tá falando, a gente comentou que esse filme é um filme bastante visual, esteticamente, assim, e na cinematografia. E uma coisa que eu notei é que ele tem uma coisa com a montagem, assim, ele utiliza da montagem para tentar criar a significação a partir dela. Então, quando ele combina, por exemplo, a imagem da irmã transando com a imagem da Sim. mãe transando, Sim, ele está combinando duas imagens que têm significações diferentes ou próximas para criar uma terceira significação. E ele tem rimas isso- visuais que ele isso é faz uma- do é, começo ó, pro fim. Ele Ele tem tem um uma coisa meio questionamento disso soviética, quando assim, no ele sentido de questiona quando ele é montagem. pequeno. Aparece uma lembrança dele questionando pra mãe, você ama mais o meu pai do que ama a mim? Ela fala, não, são dois amores diferentes, completamente diferentes. E aí que ele vê a cena, ele lembra da cena de ver os pais transando. Então, realmente é aquela coisa que é quando ele tá, na verdade, essa cena aparece quando ele lembra também da irmã dele, tentando beijar ele. Que ele fala assim, não, para. Ela fala, mas eu não cresci, não virei, não tô toda mulher agora. É, tem todas essas a cabeça dela sensações não faz incestuosas. Não tem diferença. distinção, né? Muitos planos, e muitos planos, muita posição dos atores na mise-en-scène ali, que você percebe que tem uma certa conotação. Não, Você vê que visualmente não visualmente o Noé é um Agora, diretor pra mim, muito aquilo ali caprichado. não saiu estranho, saiu mais como um trauma. Pelo vínculo que eles tinham, aquele separação. Entendeu? E as sensações que eles foram tendo, cada um sozinho, né? Cada um num lado sozinho. Eles não tiveram aquela proteção de irmão, eles tiveram mais aquela proteção de duas pessoas. Eles passaram a ser duas pessoas diferentes. Sim. Talvez que aquilo foram fosse conviver até uma juntos. maneira deles se ligarem, né? Que Se eles cresceram, conectarem. eles não cresceram juntos. Então a irmandade que eles têm é de uma vaga lembrança de quando eles eram crianças. Eu acho que ele tinha um pouco da culpa por ele ter levado a irmã para o Japão, né? Claro. Então tinha essa coisa da culpa. Ele pegou a passagem e pagou para ela ir para lá, então ele ainda ficava naquela coisa assim, ela tá vivendo a vida, mas eu trouxe ela para cá. Então eu tenho que protegê-la de alguma forma. A Acho culpa, que, né? Pessoas, acho que a gente já discutiu bastante o filme. Teve discussão, teve batalha dos filósofos, teve de tudo hoje aqui. E vai ter pela primeira vez, então, no Logotonia também uma sessão de dicas culturais. Eu quero começar sugerindo o filme Medo e Delírio em Las Vegas, ou Fear and Loathing Clássico, em Las clássico. Vegas. Filme do Terry Gilliam, já que a gente está falando de grandes diretores que mexem muito com o visual, Terry Gilliam é o mestre. Filme de Terry Gilliam baseado no romance de Hunter Thompson, com Benício Del Toro, quase irreconhecível, e Johnny Depp, quando ele ainda era um grande ator, absolutamente irreconhecível, mais careca do que eu. É espetacular, muito bom esse filme mesmo. E, na verdade, trabalha com a questão das drogas. Eu acho que eles estão indo atrás de uma droga da glândula, sei lá que glândula pituitária. É bem bacana. Tem várias pontinhas quase reconhecíveis também. Eles estão indo atrás de mescalina, não? Eles estão indo atrás de mescalina, mas eles chegam num ponto e acabam arranjando outra coisa, né? Mas, enfim, vale a pena. Esse vale muito a pena. Terry Gilliam sempre bom. Eu vou ser bem mais rápido que o Márcio. Tem um filme que chama A Descoberta, The Discovery, de 2017, do Charlie McDowell, e é um filme mal avaliado, mas a hipótese que o filme traz é interessante, que é do cientista que prova definitivamente que há vida após a morte, e o que gera um surto de suicídio no mundo. As pessoas querem se matar porque está provado de que existe. Acredito nesse plano que a gente vive de dor e incompreensão também, viu? Mas não estou aconselhando ninguém a se matar, não. E que se conecta um pouco com essa parte mais espiritual desse filme que a gente discutiu hoje,
e ao mesmo tempo com a parte de experimento, né? O que de fato poderia acontecer caso fosse provado que existe algum tipo de vida após a morte. Próximo? Posso falar? Então, eu vou num clássicozão, assim, de 96, que é o Trainspotting, que eu acho que é um filme que tem uma temática que vai de encontro com a temática dessa coisa da década, bem da década de 90, né, do uso de drogas e da coisa dos amigos. Então, eu acho que é um filme que vale a pena. Saiu o segundo agora, mais recente, mas não é a mesma coisa que o primeiro. O primeiro vale a pena. Então, fica a dica aí. No início eu tinha pensado em recomendar o Holy Mountain. Acho que é um filme que vale a pena assistir. Ele também tem esse questionamento sobre a realidade, também envolve uma certa licergia, uma certa psicodelia, mas o plot dele é melhor. E a gente aqui está com diretores, a gente acabou de citar Danny Boyle e agora Jodorowsky. Estamos bem, a companhia está boa. Eu vou extrapolar, né? Vou fazer 2 indicações de um livro e de um filme. Eu queria indicar o Clube dos Jardineiros de Fumaça, da Carol Ben-Simon, uma escritora brasileira. Ela conta a história de um brasileiro que vai morar na Califórnia e começa a plantar maconha, né? Um professor de história que tem algumas decepções no Brasil, vai embora e vai para os Estados Unidos plantar maconha. É um romancezinho bem interessante. Ela ganhou o prêmio Jabuti com esse romance. Recomendo bastante, leiam, está disponível na Amazon. A Amazon paga nós. E queria indicar uma série também na Netflix. É uma série que nova aí, tá no hype. É Como Vender Drogas Online Rápido. Conta a história de um adolescente apaixonado que termina com a namorada e que acaba comprando uma carga de êxtase para agradar a ela. Só que ela termina com ele e ele precisa vender essa carga de êxtase. E ele precisa dar um jeito de vender essa droga. Então, como o tema hoje tem um pouco a ver com droga, eu vou fazer essas 2 indicações aí. Assistam, está disponível na Netflix. Netflix, paga nós. Então, eu acho que é isso. A gente vai encerrando por aqui. Espero que tenha sido minimamente divertido. Acho que o podcast vai ficar mais divertido do que o filme. Coitado do Gaspar Noé. E é isso, valeu. Façam como você e assistam pulando as transições. Aí vai. Ele fica curto, viu? Assistam Clímax também, novo filme do Gaspar Noé, muito bom. Vou cometer um sincericídio, é como assistir Deus Diabo na Terra do Sol, do Glauber Rocha. Isso vai Você gerar vai hate. Assim terminamos esse Logotomia. Não conseguiu terminar o